Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aí para mais uma aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre industrialização e recursos minerais, né? Vale lembrar que quando eu falo de industrialização e recursos minerais, basicamente estou falando sobre extrativismo mineral, estou falando da retirada do solo aí de alguns minerais, de alguns minérios, né? Esses minérios eles podem ter valor agregado, esses minérios eles vão ajudar, eles vão contribuir e muito para o processo de industrialização. Por quê? Quando eu falo de industrialização e recursos minerais, propriamente dito, eu estou falando de matéria-prima. Né? Então, vale lembrar que a indústria ela tem uma necessidade crescente de matéria-prima. Né? Essa matéria-prima, na maior parte das vezes, quando é materiais metálicos e não metálicos, eles provêm o que? Do subsolo. Né? Então, basicamente, para a gente começar a entender, eu tenho aí a questão de o que é um mineral, né? Mineral ele vai ser um composto natural, né? Quando eu falo de mineral, eu estou falando basicamente de um único elemento, tá? Então, quando eu falo de mineral, por exemplo, minério de ferro, exemplo que eu tenho na imagem, minério de ouro, exemplo que eu tenho na imagem, quando eu falo de diamante, quando eu falo de cobre, quando eu falo de bauxita, quando eu falo, por exemplo, de nióbio, tungstênio, eu estou falando de um único mineral. Esse mineral puro, ele não tem mistura. Como vocês observam aí na imagem, eu tenho a presença de uma pepita de ouro, eu tenho a presença aí de minério de ferro. Eles são puros. Eu não encontro outros minerais. É um único mineral presente. Bem simples, bem fácil para não confundir o que é um mineral, tá? Agora, quando eu falo de rocha, rocha, na verdade, ele é um agregado de minerais. Eu vou ter numa rocha 2, 3, 4, 5, 10, 20 tipos de minerais juntos, misturados. Tanto é que se eu olhar para essas rochas, o que, que eu consigo perceber? Vários pontos com várias colorações. Se eu for pegar uma rocha em mãos para observar, eu vou perceber que tem pontinhos que são opacos, tem pontinhos que são brilhantes, né? Na verdade, quando eu falo de rocha, eu estou falando de um agregado de minerais, né? Por que, que as rochas elas não têm tanto valor quanto um mineral sozinho, isolado? Porque eu tenho assim dentro de uma rocha os minerais de vários valores, né? Posso ter minerais raros, mas também posso ter minerais que são abundantes aí na superfície terrestre. Então, o que, que acaba acontecendo? Existem rochas que eu encontro vários minerais com um valor mais agregado, com um valor mais elevado. Lógico que o valor dessa rocha ela vai ser maior. Se eu pego uma rocha muito comum, que basicamente os minerais que eu encontro nessa rocha são minerais que eu encontro facilmente aí na superfície terrestre, o valor dessa rocha vai ser mínimo. Então, até as próprias rochas elas têm o valor delas, né, agregado de acordo com o tipo de mineral que forma elas, tá? Bem fácil, bem simples. Eu tenho dois exemplos de rocha. As duas rochas aqui elas têm composto, tá? Elas têm vários minerais. Essa que os minerais são maiores, eu consigo observar aí sem nenhuma dificuldade. Essa outra rocha que eu tenho que olhar mais de perto, olhar de repente com algum instrumento que vai amplificar o tamanho, tá? Que vai aumentar o tamanho para eu conseguir ter uma noção exata dos minerais. Tá? E o que, que seria um minério? Quando eu falo de minério, minério eu estou agregando um valor. Na verdade, lembra lá do mineral? O minério ele tem um preço, tá? Um preço que ele é estipulado pela abundância. O que, que é interessante eu entender? O que faz o minério de ouro ter um valor muito elevado e que faz o minério de ferro ter um valor muito baixo, a quantidade que eu encontro na superfície terrestre. O ouro ele é um minério muito mais difícil de encontrar. Se ele é muito mais difícil de encontrar, logicamente o preço dele ele é muito mais elevado. O minério de ferro, como ele é muito fácil de encontrar, logicamente o preço dele é mais barato. Eu encontro em maior abundância, o preço ele é menor. O que, que é interessante eu perceber? O minério ele pode ganhar ainda um valor quando ele é trabalhado. Então eu tenho uma rocha aqui, ó, no caso aqui, mármore. Esse mármore eu vou encontrar ele na natureza, ele vai ter um valor agregado, ele vai ter um preço agregado, só que a partir do momento
que eu levo ele num lugar que eu vou cortar esse mármore, né? Vou cortar em placas, eu vou polir esse mármore, eu vou trabalhar em cima desse mármore, eu vou, por exemplo, construir uma casa, no lugar de eu colocar um piso, eu colocar placas de mármore, como vocês observam na imagem, aqui eu vou agregar um valor, ele vai ter todo um valor, tá? A mesma coisa acontece aqui com minério de cobre. Eu tenho minério de cobre lá na natureza, lógico que ele tem um valor, só que a partir do momento que eu trabalho em cima dele, que eu vou dar um formato para ele, vou transformar ele em cabos, né, em fios, em placas, em bobinas, ele também ganha um outro valor. Então o minério ele vai ser o que? Explorado economicamente, e vale lembrar que ele pode ainda aumentar o valor de acordo com o formato que eu dou, com a aplicação que eu dou para ele, né? O ouro mesmo, o ouro eu encontro lá na natureza, o ouro eu encontro uma pepita, né? Encontro lá um pedacinho de ouro lá, né? Uma porção de ouro, ele tem um valor. Se eu levar esse ouro para quem trabalha com ouro, transformar esse ouro, por exemplo, em barra, ele tem um outro valor. Agora, se eu pegar esse ouro e trabalhar em cima dele, sei lá, uma corrente, um brinco, um pingente, alguma coisa do tipo, ele aumenta o valor dele mais ainda, tá? Então é interessante a gente entender isso. A maior parte dos minérios, a partir do momento que ele é industrializado, que ele ganha um outro formato, ele tem esse valor dele amplificado, aumentado. Isso vale para os minerais mais baratos até para os minerais mais caros, mais raros. A partir do momento que eu trabalho em cima dele, que eu dou um formato para ele, tá? Eu modifico o valor, ganho um valor aí a mais, tá? Basicamente, quando eu falo em utilizar minerais, isso aí é utilizado há muito tempo, né? Vocês provavelmente já viram aí nas aulas de história, né? Você tem lá no começo lá da civilização, a a época que o homem começou a trabalhar com metais, né, a idade dos metais ali, né? O que que você fazia? A ponta de lança, criava os primeiros objetos de metal, tá? Com o tempo isso foi se modificando, foi se transformando numa atividade muito mais simples. Aí você teve até, por exemplo, o cunho de moedas, né, a fabricação de moedas, fabricação de armas em larga escala, até a gente dominar totalmente a questão do que? Da fundição, trabalhar com esses minerais, né? Trabalhar com esses metais. Então, no caso aí na imagem, tem vários metais aí que foram utilizados aí no longo da história, né? O ouro, né? O cobre, o alumínio, o ferro, a prata, né? Então, todos esses metais eles fazem parte aí da história do homem. Vale lembrar que o homem, com o tempo, ele começou a dominar melhor essas técnicas de fundição, né? Você pegar lá o minério, transformar aquele minério em puro, né? Derreter, ver qual minério ele era mais resistente, mais fácil de trabalhar, qual minério encontrava em maior quantidade, qual minério encontrava em menor quantidade. O próprio homem ele foi misturando os metais para tentar construir metais novos, criar metais novos, né? Exemplo que eu tenho aí, o bronze, o próprio aço, né? Vale lembrar que o aço até hoje ele é utilizado aí em uma grande escala. Todos os países do mundo aí, eles vão comercializar aí, por exemplo, a questão do aço, eles têm interesse no aço, porque basicamente os prédios que eu construo hoje têm que ter aço, as casas têm que ter aço, né? Os carros, né? O aço é um mineral, na verdade, ele é assim: a mistura do minério de ferro com manganês, eu coloco mais carbono, né? Na verdade, ele é uma mistura de vários metais ali até eu formar o aço, que ele é uma espécie de uma liga, tá? Então é interessante eu entender isso aí. Ao longo da história, a gente foi criando aí materiais novos, misturando o que a gente já encontrava aí na natureza, né? Quando eu falo de metais, quando eu falo aí em ferro, quando eu falo aí em grande escala aí de minerais, existe um ramo específico da indústria que vai trabalhar com esses minerais aí, que é a siderurgia, tá? A siderurgia, no caso aí, ela pega o mineral lá em natura, né?
pega, por exemplo, o ferro lá em estado natural, derrete o ferro e forma ali, ó, aquele ferro natural em placas, em vigas, em canos, em bobinas, depende da utilidade, tá? Então, a siderurgia ela é muito importante, porque ela que vai dar ali aquele formato inicial ali para a matéria-prima, tá? Aí tem no caso aí até um exemplo, ó, minério de ferro bruto transformou ali em lingotes ali, né? Transformou em barras, né? Ah, vale lembrar que ao longo da história a siderurgia ela também foi se modernizando, né? O homem ele foi o que aperfeiçoando essas técnicas, né? Hoje em dia, dependendo da siderurgia que você for visitar, existe uma mecanização, né, uma automatização muito grande, né, mas ainda essencialmente algumas atividades ainda são feitas pelo homem. Por quê? Por conta da temperatura muito elevada. Então eu pego lá um mineral, derreto esse mineral, extraio ainda algum tipo de impureza que ele tem, né, deixo ele realmente 100% puro e aí eu vou dar um formato ali final para ele. Qual formato? Pode ser desde chapa, bobinas, a canos, tá? A barras, aí depende o destino que esse mineral aí ele vai ter, tá? Eu tenho alguns exemplos que mostram aí como que o minério de ferro aí ele passa por um processo industrial, está sendo feito aí vigas, né? Está sendo feito chapas. O minério de ferro ele vai sendo derretido, mas para mostrar então não posso tirar essa associação aí da siderurgia quando eu falo aí da indústria de minerais, tá? A indústria que está por trás aí dessa atividade, na maior parte das vezes aí, é as siderúrgicas, tá? As siderúrgicas elas vão ter todo esse papel aí de dar esse formato aí de matéria-prima aí no caso aí para os minerais, tá? Então é interessante eu entender todo esse processo. Vale lembrar que esse processo de eu retirar lá da natureza o mineral, ele é um processo extremamente danoso para o meio ambiente, tá? Então eu tenho aqui, ó, um exemplo de uma jazida, né, de uma mina em céu aberto. Então provavelmente aqui era um morro, tá, uma serra. Então você vai cavando para tirar o mineral, aquele formato de serra vai indo embora. Eu vou deixando essa escavação cada vez mais profunda, né, até chegar a um ponto que eu não consigo mais tirar aquele tipo de minério do lugar, ou eu encontro água, ou eu fico impossibilitado, por exemplo, de continuar minhas escavações. No caso aí, a mina é abandonada, mas olhem só, o formato aqui do lado, ó, de como era original, como ficou, tá? A destruição aqui do meio ambiente, a destruição aqui da natureza, ela é de um grau assim sem precedentes, tá? Vale lembrar que também esse tipo de atividade, ela é uma atividade muito perigosa, tá? Por conta do que? Quando é mina de céu aberto assim, você tem equipamentos pesados, tratores muito grandes, caminhões, tá? Você vai trabalhar com explosivos, então o risco de acidente é muito grande. Vale lembrar que para você dinamitar, para você explodir toda uma seção, quando você explode, tem a questão do que? Do pó que é liberado na atmosfera. Quem prestou atenção no que eu falei na questão da água, quando você encontra água, vale lembrar que você encontra água, essa água ela vem de um lençol freático. Esse lençol freático ele pode ser contaminado, tá, com essa fuligem, com esse pó aí desse mineral que eu estou extraindo. Então, para o meio ambiente é muito danoso. Uma coisa interessante, tá? Geralmente quando uma mina ela é abandonada, eles abandonam exatamente do mesmo formato, do mesmo jeito que está aí. Vale lembrar que se vocês olharem bem aqui, ó, isso aqui ainda tudo é ferro, tá? Não vai crescer vegetação, isso vai ficar exposto, vai ficar abandonado aí, ó. E aí também vai causar um monte de prejuízo aí ambiental, tá? Você tem o risco de contaminação da água,
com o tempo, todo esse lugar aí, toda essa depressão, ela vai ser preenchida com água, água da chuva. Se você atingir o lençol freático, também vai contribuir. Essa água vai ser uma água contaminada, tá? Então traz um monte de risco. Então estou vendo aí uma mina de céu aberto, apesar dela ter um valor econômico, ela ajudar a economia de um país, de um estado, de uma cidade, ela traz sim um prejuízo ambiental muito grande. O outro tipo de mina que eu tenho para exploração são as minas subterrâneas. As minas subterrâneas, a retirada do metal não é aparente, né? Não fica aquele buraco. Eu vou cavando, vou criando túneis por debaixo da terra, mas também tem riscos, tá? Por quê? Para os trabalhadores, você tem risco de desabamento, você tem risco de explosão dependendo do tipo de mineral que você está retirando, porque pode formar gases. Você tem um risco de intoxicação. Você também tem o risco de contaminação de água. Tá? Vale lembrar que também é uma atividade extremamente perigosa e danosa para o meio ambiente também. Tá? Geralmente essas minas, nesse formato, minas subterrâneas, são mais ligadas à retirada de ouro, tá? De minerais com um valor um pouco mais agregado. Né? Quando são materiais mais baratos, igual bauxita, o ferro, geralmente é mina em céu aberto, mas os dois modelos de extração, além de eles trazerem prejuízo para a natureza, risco para o homem também, risco para a saúde, tá? Então são atividades assim bem perigosas, né? No Brasil a maior parte das minhas minas é de céu aberto, tá? Eu tenho um esqueminha que mostra, ó, eu começo aqui a retirar escavando o solo, eu posso aí, ó, criar um modelo de mina aí, ó, fechada, né, subterrânea, com elevador. Eu tenho que ter toda a questão da ventilação, eu tenho que ter uma série aí de condições aí para exploração que tem que seguir a risca aí para não ter nenhum tipo de prejuízo aí para a saúde dos trabalhadores e a questão do perigo também. Para a saúde, apesar de você ter todo esse cuidado, você acaba ainda comprometendo, tá? A saúde, não tem como, porque são lugares muito fechados, com pouco oxigênio, a, a questão de você ter contato com muitas partículas, tá? No ar ali, né? A questão de poeira, esse tipo de coisa acaba tendo um risco muito grande aí para a saúde do trabalhador. Aí eu tenho algumas imagens ligadas, tá? Ó, uma mina ela foi abandonada, ó, não tem mais vegetação no lugar, ó, mina abandonada, aquilo que eu falei, ó, vegetação, isso aqui não cresce mais nada, tá? Isso aqui vai ficar exposto. Então, o que que acaba acontecendo? Traz um valor, traz um ganho para o país? Traz, lógico que traz, mas também traz esse transtorno aí que é o transtorno ambiental, traz esse prejuízo aí para o meio ambiente, traz a questão da poluição, tá? Existe também uma outra modalidade que aqui no Brasil ficou muito famosa, né? Que é a questão das barragens. Como que funcionam as barragens? Eu tiro lá o minério de ferro do subsolo ou outro tipo de mineral, bauxita, qualquer mineral. Na verdade, às vezes eu lavo, tá? Esse mineral. Esse mineral ele passa por um processo aí de lavagem, tá? E aí o que acontece? Aquele resto que sobra, aquela lama que sobra quando eu lavo o mineral ali, tem que ser depositado em algum lugar. Eles abrem lá um buraco, né? Ou uma galeria gigante lá, fecham, e aí eu vou jogando toda aquela lama, vou depositando toda aquela lama dentro dessa galeria, dentro desse buraco, tá? Dentro dessa barragem. Vale lembrar que esse material ele é um material que ele está contaminado, né? Porque por questão de detrito, às vezes eu posso utilizar algum tipo de produto para ajudar na lavagem, tá? E aí essa quantidade enorme de lama, ela fica condicionada ali por um tempo muito grande. Vale lembrar que o Brasil já passou por dois acidentes ligados à barragem, né? Mariana e o último aí Brumadinho, a gente viu o resultado, né? Vale lembrar que os danos ambientais são enormes, né? São coisas aí na casa de bilhões de reais, tá? E no caso aí, o que, que acaba acontecendo? O que a gente percebe que acaba acontecendo no Brasil? O Brasil ele não tem uma legislação ambiental para punir e prevenir esses acidentes, tá? Tanto é que tanto Mariana como Brumadinho, até hoje os casos ainda estão na justiça. A questão da poluição
não foi resolvido, os lugares que tiveram contato com esse material, que às vezes ele é tóxico, continua lá, os rios eles foram contaminados. Para vocês terem uma ideia, no caso de Mariana, essa lama ela conseguiu chegar até o oceano, onde você consegue detectar naquele lugar ainda nos dias de hoje uma presença muito grande de ferro, tá? De minério de ferro. Então tem toda essa questão ambiental aí que às vezes os países, tá, os governos, eles acabam sendo negligentes, eles acabam não fiscalizando, tá? Para as mineradoras é um lucro muito grande. Agora, quando tem algum tipo de acidente, o prejuízo para o país, para a população, para o meio ambiente é muito grande também, tá? Existe ainda um outro tipo de exploração que é o garimpo, tá? Aí no caso aí já não é tão industrializado assim. O garimpo ele parte de uma atividade, de uma exploração mineral mais artesanal, tá? Você não vai ter o envolvimento de máquinas, né? De tratores em grande escala, de empresas, de companhias estrangeiras, até multinacionais por trás, tá? Geralmente são pessoas aí ou grupo de pessoas. O garimpo geralmente ele é praticado em áreas que não poderia ocorrer. O governo ele acaba falhando na questão da fiscalização, tá? E esse tipo de atividade acaba acontecendo. Então, o que, que eu consigo perceber olhando rapidamente as imagens quando eu leio alguma coisa referente a garimpo? Primeiro, as condições de trabalho são precárias, você não tem nenhum tipo de segurança. Segundo, se vocês forem olhar os lugares, a questão do meio ambiente, ele é totalmente aí degradado, tá? Então ele é destruído assim ao máximo, escala assim a, a máxima possível. Uma coisa interessante também quando eu falo de garimpo, tá? Ou de qualquer outra atividade ligada à extração de minerais. A Constituição brasileira fala que tudo que está no subsolo pertence à União, pertence ao governo. Ou seja, para você retirar qualquer tipo de mineral do subsolo, você só pode retirar se você tiver o quê? Uma autorização expressa do governo. O governo tem que dar essa autorização. Na maior parte das vezes, o governo ele só dá essa autorização para grandes empresas, porque a questão de imposto, a questão do governo, ele também lucrar com essa exploração mineral, tá? No caso dos garimpos, eles acabam sendo na maior parte das vezes ilegal, porque que o governo não tem como ele arrecadar imposto, não tem como ele ter um ganho em cima ali do que está no subsolo, tá? Mas a Constituição brasileira ela é bem clara, tudo que está no subsolo pertence ao governo. Tanto é quando você compra um lote de uma casa, uma fazenda, uma chácara, você compra a área ali superficial. Se porventura no subsolo tiver algum tipo de riqueza, aquela riqueza não pertence a você. Tá? Então mostra a questão do garimpo, tá? A questão da destruição. O garimpo também, fora a questão ambiental, a questão de segurança, o garimpo ele acaba tendo algumas técnicas assim, ó, que o trabalhador ele tem contato direto com aquele material, tá? Diferente ali da exploração industrial, né? Você vê a prática aí de você ter a retirada de minério de ouro, né? Eles utilizam aí a bateia, né? Ah, que esse objeto aí redondo, aí você joga lá a água, pega lá a areia e vai mexendo, tem toda uma técnica para tentar encontrar ouro. Tem um problema muito grande que é onde eu tenho, por exemplo, o garimpo do minério de ouro, os garimpeiros eles acabam utilizando o mercúrio, tá? Que é um material para ajudar nesse processo aí de achar ouro. O mercúrio ele é extremamente tóxico, tá? O mercúrio ele é utilizado para ajudar o que? A encontrar, purificar o ouro ali, separar o que é ouro de outros metais, tá? O mercúrio ao longo do tempo, para quem trabalha com ele e para o garimpeiro, acaba sendo nocivo, tá? Acaba levando à morte. E pior ainda, tá? A pessoa ela utiliza o mercúrio, esse mercúrio ele tem contato com a água do rio. Os peixes eles ficam contaminados. Tem o risco, por exemplo, de você comer esse peixe, né, acabar se alimentando desse peixe que está contaminado e ingerir mercúrio, ou tem o risco de você, por exemplo, utilizar essa água que ela também está contaminada com mercúrio. Então, quando eu falo de garimpo no Brasil, vale lembrar que é interessante eu ter essa noção da fiscalização
Fiscalização ela está ali para o quê? Assegurar a questão do quê? Que o trabalhador não tenha contato com esse tipo de substância que é o mercúrio, que não tenha uma degradação ali ambiental, tá? Seja uma atividade o que legalizada, então tem tudo isso, tá? Quando você vê aí uma reportagem na TV falando sobre garimpo, é interessante você ter isso aí em mente, porque os garimpos, além deles serem irregulares, tem toda essa questão aí da própria segurança do trabalhador, segurança de outras pessoas e questões aí ambientais envolvidas, tá? Quando eu falo de recursos minerais, vale lembrar que o Brasil ele é um país rico em minerais, tá? Isso aí tem a ver muito com o nosso tipo de solo, né? O relevo brasileiro é um relevo mais antigo. Dentro do Brasil eu encontro muito escudo cristalino, né? Dentro do Brasil eu encontro bacias sedimentares. São terrenos muito antigos, muito ricos em minerais. Então eu tenho um mapinha muito fácil de encontrar em qualquer livro didático que mostra onde eu tenho as principais jazidas brasileiras. Eu encontro basicamente no Brasil, desde nióbio a minério de ferro, a ouro, tá? Encontro outros tipos de metais também muito valiosos dentro do território brasileiro, materiais também não metálicos muito valiosos, tá? Então, o Brasil, quando eu falo de atividade ligada aí à mineração, ele é um país riquíssimo, tá? Por conta do que o nosso território, né, o nosso terreno, o nosso relevo é um relevo muito antigo. Ele acaba sendo propício para esse tipo de descoberta aí, né? Eu tenho aqui dentro do Brasil 2010 aí a questão da produção, ó, primeiro lugar aí a minério de ferro, ouro, né? A, ouro segundo lugar, cobre, né? Bauxita tem as posições aí, né? Potássio, fosfato e aí tem a posição mundial, minério de ferro em primeiro lugar, ouro 14º, bauxita segundo lugar, cobre sétimo lugar, mas para vocês verem como o Brasil é um país rico quando eu falo aí na exploração mineral. Basicamente eu encontro de tudo, tá? O mineral que a gente mais vende aí para o exterior é o minério de ferro, tá? Nossos principais compradores aí, China, Japão, são os países aí que acabam mais comprando aí o nosso minério de ferro. E aquilo que eu tinha falado lá no começo da aula, tá? O minério de ferro ele é muito utilizado em basicamente todas as atividades aí industriais, tá? Então eu tenho aí, ó, a produção sudeste em Minas Gerais, né? O quadrilátero ferrífero grande parte aí da nossa produção no norte, no Pará, né? Serra dos Carajás aí, uma outra parte significativa e por aí vai os outros lugares, tá? Mas mostra aí a questão aí, ó, da exploração. Aí no outro gráfico tem por estados, ó, Minas Gerais, que eu já tinha falado, quadrilátero ferrífero, Pará, Serra dos Carajás e por aí vai, tá? Então tem assim alguns lugares no Brasil, dependendo do minério, que são bem chamativos, que é fácil entender, tem outros lugares que as reservas são menores, tá? Então tem dois lugares aqui para a gente ver, ó. A quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, a maior parte do nosso minério de ferro vem daí, tá? Essa jazida já é explorada há muito tempo, tá? E vale lembrar que, olha só, estrategicamente, eu tenho aqui ó, onde eu encontro o minério de ferro, se vocês olharem, ó, a linha de trem, tá? Eu tenho uma ferrovia, eu tiro daqui o minério de ferro, já levo no Porto de Vitória já é exportado, é mandado para o exterior, tá? Estrategicamente. Lógico que o Brasil também utiliza parte dessa produção, tá? Mas uma boa parte é mandado para fora. A outra jazida que eu tenho fica lá no Pará, norte do Brasil. Mesmo esquema. Eu tenho a Serra dos Carajás. Se vocês olharem bem aqui, a Serra dos Carajás, a maior parte do minério de ferro lá do norte, eu acabo tirando o minério de ferro. Estrategicamente, eu tenho uma ferrovia, leva lá no Porto de São Luís, já mando para fora, é exportado para fora, vai para a China. Tá? Lembrando, não tem aí no
no slide para a gente visualizar, mas o Mato Grosso do Sul ele também tem uma jazida, ele também tem uma reserva de minério de ferro. A nossa reserva de minério de ferro é o maciço do Urucum, tá? Que fica aí em Corumbá. Eu tenho também uma parte do minério de ferro e manganês também extraído dessa área. Só que vale lembrar que é uma jazida, se comparado com o quadrilátero ferrífero com a Serra dos Carajás, bem menor, mas mostra como até um estado igual ao nosso, você encontra reservas aí minerais, tá? Basicamente todos os estados eu encontro algum tipo de jazida, tá? Mas aquilo que eu falei, dentro do Brasil, que a gente vende muito para fora, o que tem um valor comercial muito alto por conta do que? Da quantidade de minério que eu acabo vendendo, é o minério de ferro. Tá? A aula de hoje a gente viu uma parte aí sobre exploração mineral. Próxima aula a gente vai continuar vendo mais um pouco. Tá? Então a gente vai dividir em duas aulas. Então, por enquanto, essa primeira aula é isso aí para a gente ter uma noção do que é exploração mineral, certo? Qualquer dúvida a gente vai tirando, vai se falando aí no decorrer da semana, tá? Tchau, tchau. A gente se vê aí em breve.